Olá, boa noite a todos. Hoje o assunto da nossa meditação, da nossa mensagem é discriminação ou acepção de pessoas. E eu quero começar perguntando para você o seguinte: você que é cristão ou seguidor da palavra de Deus, seguidor de Cristo, eu quero deixar essa pergunta: existe dentro da igreja de Deus, dentro da família de Deus, dentro do corpo de Cristo, existe discriminação de pessoas? Eu quero convidá-lo a estar lendo um texto bíblico aqui comigo, que está no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 17 até ao 29, onde vai servir então de base para a nossa meditação de hoje. Diz assim o texto: E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões, que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem por bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio, que os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Aqui está o texto, então. Eu quero voltar um pouquinho atrás, para o começo desse capítulo 10, para aquela narrativa, aquela narração ali, onde Pedro subiu ao terraço do lugar onde ele estava ali hospedado ou morava, na casa daquele outro Simão, o curtidor. E ele então, ao orar, ele depois sentiu fome, e enquanto preparavam para ele a comida, ele teve um arrebatamento de sentidos, diz a Bíblia, diz aqui o texto. E nesse arrebatamento de sentidos, ele viu descer do céu um vaso, como se fosse um lençol atado pelas 4 pontas, e dentro desse vaso, vários animais, né? Vários animais tidos por impuros, né? Animais quadrúpedes, répteis, todos os animais répteis da terra, né? Alguns animais répteis da terra. Diz no versículo 12 o seguinte: no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, então, do céu, que dizia para ele: Pedro, levanta-te, mata e come. E Pedro disse: não, Senhor, jamais eu vou comer coisa imunda ou impura. E a voz lhe disse, então: jamais considere impuro ou imundo aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes, né? De Pedro ver aquela visão e ouvir a voz e repetir e dizer aquela resposta e ouvir de novo a mesma resposta da parte de Deus. Então nós vemos ali que Pedro, ao estar orando, Deus deu a ele esta visão
para que ele não tornasse, não considerasse impuro aquilo que Deus havia purificado. Então nós vemos aí o mover de Deus preparando o coração de Pedro, para que quando viessem aqueles homens estrangeiros buscá-lo para estar levando a palavra de Deus, aquele centurião romano que não era judeu, então ao qual Pedro com certeza, dentro da sua tradição religiosa judaico-cristão, ele jamais admitiria ir na casa desse homem e levar a palavra, porque ele se considerava um pregador apenas para o seu povo judeu. Então aqui nós vemos já a questão do assunto da discriminação, da acepção de pessoas, Então, ao mesmo tempo que Cornélio também um dia antes estava orando, uns tempos antes estava orando, e Deus ouviu as suas orações e enviou para ele um anjo que numa visão lhe disse, as tuas esmolas e as tuas orações foram aceitas por Deus. Então faz o seguinte agora, envia teus homens até a casa de Simão, o curtidor, onde tem lá um tal de Simão Pedro, na cidade de Jope, e manda chamá-los para que ele então, esse Pedro, venha te dizer o que você deve fazer. Ou seja, aquele homem piedoso, de Cesareia. Cesareia é uma cidade muito importante, imponente na época, uma cidade muito rica, cheia de palácios, prédios suntuosos, luxuosos, onde morava esse, então, centurião romano, também da corte romana, da corte de César, e inclusive a cidade de Cesareia havia recebido esse nome em homenagem a César. Mas vamos então ao texto, ao assunto do texto, com essa questão de discriminação. E a pergunta que eu fiz no começo, eu pergunto agora, existe discriminação dentro da Igreja de Cristo? Existe a questão da discriminação religiosa, de denominação religiosa para outra denominação? Quantas vezes a gente vê ou ouve de pessoas de uma tal denominação dita evangélica ou cristã, dizendo para membro de outra denominação evangélica cristã, dizendo, olha, saia dessa igreja onde você está, porque nessa igreja onde você está não tem a doutrina pura do evangelho, você não vai encontrar salvação, você não vai crescer espiritualmente ali. Essa igreja é uma igreja profana, uma igreja, onde não é seguida a lei, a palavra, o evangelho de Cristo. Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes pessoas são tiradas da sua denominação por cristãos de outras denominações, que usando meios, subterfúgios, até falsas profecias, falsas revelações, estão aí muitas vezes atacando o cristão de outras denominações, dizendo, olha, venha para cá, porque aqui Deus tem te chamado, é aqui o teu lugar, saia de onde você está. Quantas vezes esse tipo de discriminação é feito? Quantas vezes acontece esse tipo de discriminação? Quantas pessoas ficam sem rumo, muitas vezes, por terem se batizado em certa denominação, por estarem congregando em certa denominação religiosa, seja igreja tal, e muitas vezes são demovidas na sua fé, enfraquecidas na sua fé pelos ataques discriminativamente religiosos, ou discriminação religiosa de outras denominações que não os deixam em paz, que ficam então lhes tirando o sossego, lhes tirando o ânimo, lhes tirando a firmeza da sua fé no Evangelho, fazendo-os crer que não estão na igreja certa. Está certo que tem muitas igrejas que se dizem cristãs ou evangélicas, que são apenas seitas, são movimentos religiosos levantados por alguém que não tem um ensinamento, uma posição, a doutrina bíblica dentro daquilo que é realmente da Bíblia, bíblica ou cristã. Tem seitas evangélicas também. Mas é só examinar o que eles ensinam, a base do seu ensino, o comportamento deles,
que nós já vamos descobrir se são realmente um povo cristão convertido em Cristo ou apenas uma seita que está aí para atrapalhar a fé dos outros. E então, dentro dessa questão, onde Deus primeiro preparou o coração de Pedro para que ele recebesse aquele homem, porque com certeza ele não ia receber, não iria pregar na casa daquele centurião romano, porque Pedro não se considerava um pregador para pessoas de fora de dentro do povo judeu. Então, Deus preparou o coração dele, deu aquela visão e avisou ele: olha, Pedro, você não pode dizer que é imundo as coisas que Deus purifica. Ou olha, Pedro, você não pode discriminar pessoas. Então Pedro já estava preparado, e quando os homens vieram procurá-lo e contaram da oração de Cornélio, do comportamento, do testemunho de Cornélio, então Pedro entendeu que o Espírito Santo estava mandando ele lá, e ele acompanhou então aqueles homens, e chegando à casa de Cornélio, aconteceu aquele imprevisto ali, que Pedro não esperava. Cornélio saiu de dentro da casa dele e veio se prostrar aos pés de Pedro para adorá-lo, fazendo uma coisa que Deus rejeita, Deus abomina, a adoração humana, ser humano adorando outro ser humano. Apesar que existe por aí o ensino de que Pedro, ele tem sucessores que devem ser adorados, e pessoas se prostram aos pés, pessoas beijam sua mão, e etc, etc, como se fosse o próprio Pedro, ou ali o mediador entre Deus e os homens, ou ali o representante de Deus na terra. Mas aqui Pedro deu o exemplo que ele não queria adoração nenhuma, que somente Deus deve ser adorado. Ele disse para o Cornélio: eu também sou homem, não me adore, ele quis dizer com essa atitude, com essa palavra. Entrando dentro da questão, nós lemos até o versículo 29, no versículo 34 desse mesmo texto, desse mesmo capítulo, tem uma palavra de Pedro que ele diz assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Está no versículo 34 do capítulo 10, onde nós não lemos. Pedro chegou a essa altura do fato, ele chegou a essa concepção a partir do que ele viu acontecer ali, na casa de Cornélio, após ele pregar a palavra. Ele disse: verdadeiramente, agora eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E eu pergunto: existe dentro da sua igreja acepção de pessoas? Existe no nosso meio acepção de pessoas? Existe entre nós cristãos, dentro da nossa própria denominação, existe acepção de pessoas? Existe discriminação? Existem pessoas que não gostam de pessoas? Existe irmão que não gosta de outro irmão? Existe irmão que muitas vezes não levanta a mão para ajudar um outro irmão, para orar ou jejuar para outro irmão, para levar o perdão a outro irmão? Existe? Por causa de discriminação, por não gostar daquela pessoa, por achar que aquela pessoa não merece a sua oração, o seu perdão, por achar que aquela pessoa nem vai para o céu, então ela não deve nem perder tempo com aquela pessoa, porque aquela pessoa já está condenada, aquele irmão ali não vale a pena investir nele em oração, em amor, em testemunho, em palavras ou em gestos, porque dentro do coração dessa pessoa a discriminação chegou a tal ponto de considerar que esse irmão já está fora, ele já julgou essa pessoa e já condenou ao inferno, dentro do seu coração, achando que essa pessoa, esse irmão, essa irmã, não merece o seu investimento espiritual em termos de amor, em termos de aceitação, em termos de comunhão, de perdão. Isso existe dentro da igreja? É uma pergunta que eu pergunto para você. Você tem visto isso? Você tem feito isso? Você tem passado por isso? Você tem sofrido isso? Aqui na questão desse texto que nós lemos, havia da parte de Pedro uma forte discriminação. Tanto é
que quando ele chegou lá na casa de Cornélio, ele mesmo declarou isso. Ele disse assim, ó: vocês bem sabem que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Ou seja, eu não deveria estar aqui. Vocês, para mim, são pessoas a quem eu não deveria estar trazendo a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo. Mas ele concluiu dizendo: mas Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum o imundo, por causa da visão que ele tinha tido lá. Deus já havia mostrado para ele os seus erros religiosos, né? As suas falhas com relação à consideração ao semelhante, aos próximos, né? Aos nossos próximos. Nós devemos ter um coração aberto para enxergar que para Deus não existe pessoas mais importantes que as outras. Às vezes a pessoa diz assim: ah, eu vou levar a palavra ou vou orar por tal pessoa porque tal pessoa é muito importante. Eu quero esta pessoa na igreja. E muitas vezes esta pessoa vem para a igreja e não soma. Esta pessoa vem para a igreja e não acrescenta nada. E aqueles, às vezes, que nós estamos discriminando, achando que não seriam nada na igreja, são pessoas, muitas vezes, que podem vir, somar e desenvolver um ministério dentro da igreja que venha trazer mais pessoas, que venha trazer crescimento para a igreja e que venha trazer um testemunho a que muitas outras pessoas possam seguir. Então, existe dentro de nós, muitas vezes, conceitos muito errados a respeito de pessoas. E dentro da questão da discriminação religiosa, nós devemos tomar cuidado para não estar cometendo este erro. Todas as pessoas são importantes diante de Deus, ou para Deus. Aqui no versículo 15 diz: e segunda vez lhe disse a vós, não faças tu comum ao que Deus purificou. Versículo 15 nós não lemos, mas é a questão da visão lá do vaso, né? Aonde Deus responde para ele: não faça comum aquilo que Deus purificou. Você está dizendo aí que jamais vai comer algo impuro, né, ou profano? Cuidado então, porque para Deus não existe essa questão. Quando Deus abençoa, Deus abençoa. Deus coloca pessoas na igreja para nós amarmos e termos comunhão com elas, não para nós guerrearmos com elas, não para nós discriminarmos elas, né? Deus, ele abomina o pecado nas pessoas, mas Deus não abomina a pessoa. E é isso que nós devemos aprender também, rejeitar o pecado das pessoas, rejeitar os pecados das pessoas, mas não rejeitar a pessoa, porque assim como nós somos chamados para dentro da igreja, para conhecermos Jesus, para sermos transformados pelo poder do Evangelho, para sermos transformados pelo poder do Espírito Santo, para sermos cada dia mais perfeitos, assim os outros que estão vindo também foram chamados com o mesmo objetivo da parte de Deus. Estão ainda com pecados, ainda não chegaram ao mesmo patamar que a gente, mas quem somos nós para julgá-los? Ah, você não pode tomar a ceia, você não pode participar do coral, você não pode cantar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, como muitas denominações aí fazem. Não, vocês não deem a ceia para esse fulano aí, eles estão fora da palavra, como se fossem juiz, como se fossem o próprio Deus. E Deus diz que ninguém é constituído juiz um do outro, existe um único juiz que é Deus. Mas a discriminação faz com que muitos cristãos se tornem juízes uns dos outros, discriminando membros ou cristãos de outras denominações, achando que só a denominação deles é que é capaz de receber pessoas para transformar, para ir para o céu. E as outras denominações não estão aptas a isso. É uma discriminação pecaminosa, ultrajante, vergonhosa, que muitas vezes eu chego a pensar: será que esta pessoa algum dia chegou ao conhecimento do amor de Cristo? Será que esta pessoa tem dentro de si o Espírito Santo? Quantos profetas falsos por aí, fazendo profetadas por aí, né? Dentro de igrejas, quando vê uma pessoa chegando, um visitante, sem saber se é cristão, se não é cristão, olha, Deus está chamando você para ficar aqui é o teu lugar. E muitas vezes é um cristão de outra igreja que foi visitar
né, a denominação, foi participar do culto e já fica muitas vezes em dúvida: oh, Deus falou comigo que aqui é o meu lugar, e agora? Eu fui batizado na denominação tal, eu fui chamado por Deus na denominação tal, e agora Deus está dizendo que é para cá que eu devo vir, e a pessoa fica em conflito, fica numa insegurança espiritual e passa então a duvidar da sua denominação. Será que lá é de Deus? E eu pergunto para você, essa discriminação vem da onde? Esse comportamento vem de quem? Vem da onde? De Deus é que não é. De Deus é que não vem. Do Espírito Santo é que não é. Então preste muita atenção quanto a essa questão de estar discriminando pessoas, tanto de outras denominações como dentro da sua própria congregação. Claro que existem igrejas por aí que são seitas, existem igrejas aí com nomes de igrejas evangélicas que são verdadeiras seitas, onde formam adeptos prontos para rejeitarem os outros, para não terem comunhão com ninguém. Tem igrejas por aí que dizem o seguinte: se você sair dessa igreja, você não tem mais salvação. Se você sair daqui, você não tem mais salvação. Não adianta ir para outra igreja evangélica, você não vai mais se salvar. É aqui que como essa igreja deles que salvasse, e não Cristo. Voltando aqui ao assunto, nós devemos enxergar que Deus, ele considera todas as pessoas importantes, como eu falei no versículo 15 aqui, né? No versículo 15 que nós não lemos, a voz disse para Pedro: ó, não faças tu comum ao que Deus purificou, a voz do Espírito, né? Nós devemos também procurar atender aos que procuram a gente. No versículo 21 desse texto que nós lemos, né? Que aliás nós lemos até ao 29, né? Então no versículo 21 diz o seguinte: e descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Pedro então, já transformado, já convencido pelo Espírito, foi atencioso para com aquelas pessoas. Assim é com aqueles que têm o Espírito Santo, com aqueles que têm o amor de Jesus no seu coração. Eles dão atenção uns para os outros, mesmo que aquela pessoa lhe tenha ofendido, mesmo que aquela pessoa não seja uma pessoa muitas vezes agradável ao seu gosto, né, pessoal, mas o amor de Cristo no seu coração, o Espírito Santo que habita dentro dessa pessoa, leva a considerar o outro também igual a si mesmo, porque Deus, ele considera todos iguais, a ponto de dar atenção, a ponto de dizer o que você precisa, como Pedro disse aqui: por que vocês estão aqui? Qual é o motivo? O que vocês querem? O que vocês precisam? Muitas vezes dentro das igrejas o cristão deixa de fazer isso, por desconsiderar o outro, por ter briga um com o outro, por ter rixa um com o outro, por considerar que o outro talvez nem vá para o céu, que já está condenado, que é um pecador sem recurso, sem remédio, sem conserto. Dentro do seu coração ele já discriminou, já condenou: não, esse vai para o inferno mesmo, então eu não quero nada com essa pessoa, nem vou orar, não vou perdoar, não vou estender a mão, não vou dar atenção. Se entrar dentro da igreja, para mim é o mesmo que nada, se estiver do meu lado é mesmo que ninguém. Existem pessoas assim dentro da igreja? Responda você. Eu, como pastor, tenho visto tanta coisa, mas não quero estar aqui denigrindo a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é uma bênção, o povo de Deus é uma bênção, mas no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Cristo, infelizmente existem alguns, não todos, que muitas vezes levam para fora a impressão de que a igreja no seu geral é do mesmo jeito que essa pessoa é lá fora. E eu digo para quem está me ouvindo agora: a igreja de Cristo é uma bênção, a nossa denominação é uma bênção, o Espírito de Deus habita nos nossos cultos. Ali você ouve a palavra da salvação, ali você ouve a palavra que lhe faz crescer, ali você recebe as orações que lhe abençoam a sua vida. Não existe motivo para estar buscando em outros lugares, em outras denominações que às vezes, não tendo dentro de si este conceito religioso correto do que seja comunhão espiritual, não existe motivo para você estar buscando em esses outros lugares, né, aonde Deus não lhe chamou,
E existe sim uma grande importância de você considerar o motivo de Deus ter te colocado, te chamado para certo lugar, para certa denominação, para certa congregação religiosa, aonde Deus te chamou para você ali estar, crescer e compartilhar. Nós devemos ter também o coração aberto para não aceitar honras que só cabe a Cristo aceitar. Quando o apóstolo Pedro chegou na casa de Cornélio, ele saiu para adorá-lo. E Pedro disse: que é isso? Levanta-te, eu também sou homem. Hoje existe essa adoração de ser humano para ser humano, né? Aí, só a Deus cabe a adoração. Não vou entrar aqui em questão, apontar dedos, também entrar aqui em discriminação. Mas essa questão de adorar homem, isso aí é algo que Deus abomina e é idolatria humana. Mas nós vamos estar passando à frente aqui, que nós devemos também ter um coração aberto para conhecer as necessidades uns dos outros, né? Procurar conhecer. Pedro, aqui no versículo 29 que nós lemos, ele disse o seguinte: por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunta, pois, por que razão mandaste chamar-me? Ou seja, qual é o motivo que vocês me chamaram, Cornélio? O que você quer, Cornélio? O que você está precisando, Cornélio? Eu estou aqui da parte de Cristo para dizer para você o que você precisa ouvir. Então, qual o motivo pelo qual você mandou me chamar? Dentro da igreja é preciso ter esse espírito também de consideração para com os outros irmãos. Irmão, o que você está precisando? Irmão, qual o motivo que você está assim? Irmão, eu quero orar por você. Irmã, eu quero estar orando por você. Eu quero ser uma bênção na tua vida. Eu quero compartilhar com você também das suas dificuldades. Eu quero ser um vaso nas mãos de Deus para o teu crescimento. Quero orar, jejuar por você. O que você está precisando? Isso também deve ser dentro da igreja, né? Dentro da igreja, uma atitude cristã que seja da nossa parte um testemunho para com os outros. Nós também devemos estar preparados para anunciar a Cristo. No versículo 42 e 43, que nós não lemos, nós lemos até o 29, né? Diz o seguinte: Pedro então começou a pregar para todos que estavam ali da família e amigos de Cornélio. Ele começou a anunciar Jesus, ele começou a dizer o porquê de Jesus ter vindo, ter sido morto, ter ressuscitado, né? E daí ele disse o seguinte, no versículo 42 e 43, e ele nos mandou a pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Pedro explicou que só através de Jesus existe o perdão dos pecados. Pedro explicou que só em Cristo Jesus existe a ressurreição e que todos os profetas testificaram e profetizaram de Cristo. Ele começou então a pregar a palavra ali para aqueles homens que estavam reunidos na casa de Cornélio e para o próprio Cornélio. E da nossa parte deve haver também essa disposição em fazer, em abraçar essa missão de levar a palavra às pessoas. Afinal, Jesus, ele tinha dito, Pedro era testemunha disso, que Jesus disse: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E também nós devemos ter essa disposição para agir sem discriminação, certo? Aqui no 27 e 28, Pedro, falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito ao homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Veja então que Pedro, dentro do seu coração, ele achava que ele não deveria ir lá. Então, se Deus não tivesse preparado o coração dele, ele não iria levar a palavra para Cornélio e seus amigos e familiares. Prepare-se para levar o evangelho, seja uma pessoa cristã. E eu quero terminar aqui no versículo 44, vendo o resultado dessa atuação de Pedro, dessa obediência dele. Diz o seguinte: dizendo Pedro ainda estas palavras,
caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Vejam bem, Pedro obedeceu, foi à casa de Cornélio, pregou a palavra e o Espírito Santo caiu sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo e no mesmo momento, se você ler o texto ali, eles foram batizados nas águas também. Quero orar por você que tem sido alvo de discriminação e que também tem discriminado pessoas dentro da sua igreja ou da sua denominação, discriminado outras pessoas de fora também. Vamos orar nesse momento e pedir a misericórdia de Deus? Ore comigo. Deus da glória, o Senhor nos mandou fazer missões, o Senhor nos mandou a levar a palavra do teu Filho Jesus Cristo, o Evangelho Santo, ao